1 Samuel, capítulo 17, verso 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e um palmo, que era cerca de 3 metros. Ele trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, ou seja, cerca de 50 a 90 quilos. E trazia grevas de bronze por cima dos pés, e escudo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como eixo de tecelão, e a ponta da sua lança 600 ciclos de ferro, cerca de 10 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Versículo 23 agora. Estando ele falando, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filho de Gate, filisteu, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, temeram grandemente. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso para afrontar os exércitos de Deus vivo? E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra ele. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, tomava uma ovelha, eu saía após ele, e o feria e o livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e eu feria e o matava. Assim feri o teu servo leão, assim como o urso. Assim também vou ferir este incircunciso como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou do leão, o Senhor me livrou do urso, o Senhor me livrará deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e Deus seja contigo. Versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo Deus te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e vou tirar a sua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Versículo 50, assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém. Que Deus nos abençoe aqui em sua palavra, amém, queridos? Eu quero falar hoje sobre fé com você, e quando a gente fala sobre fé, a gente tem duas vertentes, na verdade. A gente pode ter uma fé que vai produzir algo em Deus para nós, ou pode ter uma fé que vai produzir outras coisas para a nossa vida. Eu estava conversando ontem à noite com alguns irmãos, a gente falando justamente sobre isso, porque qual é Ô Pedro, esqueci não, no final a gente vai orar para você, tá bom? Qual é a nossa tendência? É olhar o negativo, é olhar o que não vai dar certo. Qual é a tendência minha e sua, de qualquer situação que você enfrente? É você olhar o que não vai dar certo. Só que o detalhe é que quando você olha o que não dá certo, você bota uma fé tão grande naquilo que não vai dar certo, que acaba que não dá certo, ou acaba que você não age na direção que você deveria agir para dar certo. Como a gente é instigado a crer no que não vai dar certo. Ah, pastor, não creio, você crê, meu irmão. Como a gente é instigado a acreditar naquilo que não vai dar certo. Você, já falei outro dia, você anda na velocidade
dos seus mais fortes pensamentos. Então, as situações que você está passando, enfrentando na vida hoje, você acredita verdadeiramente que o que você está passando é o que você merece passar e é o que vai acontecer na sua vida. É o que está acontecendo hoje. Você acredita nisso. A sua casa está ruim, você acredita que a sua casa está ruim e que vai ficar. Se você está passando uma dificuldade financeira, você acredita que é isso mesmo. Se você está passando uma luta espiritual, você acredita e crê que é isso. Agora, o desafio hoje aqui, nessa ministração, é que você creia diferente. Que você creia no poder de Deus para a sua história e para a sua vida, em nome de Jesus. Que você creia que Deus está agindo, porque a gente não acredita que Deus vai agir. A gente acha que o homem pode agir, que alguém pode me ajudar, a gente acredita que não vai dar certo, a gente acredita que a gente já perdeu a batalha, mas eu quero desafiar você hoje, pelo poder do nome de Jesus, creia, Deus vai te dar a vitória se você acreditar nele. É simples assim. Aí a gente pega aqui a questão da fé. A fé o que é? A fé, fala comigo, fé é certeza. Fé é certeza. Eu tenho certeza. Fé. O medo é a dúvida. O medo é a incerteza. Fé é certeza. Só que, se a gente pudesse falar que eu tenho uma fé negativa, ou seja, eu tenho certeza que não vai dar certo. Você já foi fazer alguma coisa na sua vida? Eu tenho certeza que vai dar errado. E deu errado? Eu tenho certeza que deu errado, que vai dar errado. Mas será? Mas quem aqui foi fazer uma prova e falou assim, vou fazer, mas eu tenho certeza que eu não vou passar? Sinceramente, levanta a mão para mim, só para saber se é só eu. Você foi fazer uma prova e falou assim, eu tenho certeza que eu não vou passar. E o que aconteceu? Você não passou. Imagina para você ver, você vai fazer uma prova e você tem certeza que você não vai passar. Quem aqui foi fazer uma entrevista de emprego, falou, vou fazer lá, mas eu tenho certeza, já tem mais 15 na minha frente, eu não vou passar. Aí você fez a entrevista cabisbaixo, desanimado, porque você acreditava dentro de você que você não ia passar. E o desafio nosso é acreditar que se Deus trabalhar, se Deus operar e a gente crer, vai dar certo em nome de Jesus. Então você tem que sair daqui, irmão, hoje com certeza nos seus corações. Você tem que sair aqui com convicções profundas no seu coração. Do que aquilo que você acredita vai se materializar na sua história, na sua vida. Mas saia daqui, eu tenho certeza. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Como é que eu afirmo a certeza sobre o meu coração? Como é que eu solidifico as certezas do meu coração? Ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a voz de Deus. E quanto mais eu ouvir a voz, quanto mais eu estar atento à voz, quanto mais eu estar com o meu coração aberto à voz, mais a certeza vai se solidificando no meu coração e nada vai tirar a sua certeza, nada vai tirar a sua fé. Ouça a voz. Jesus veio, morreu, e quando ele estava com os discípulos, ele tinha avisado, gente, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E ele sofreu muito. E os discípulos acompanhando as notícias, vendo o sofrimento de Jesus, prisão, vendo a forma que ele foi ali maltratado. Você imagina? Aquele que curava, aquele que ressuscitou morto, aquele que pregava com uma eloquência grande, aquele que convertia o coração das pessoas, aquele que se importava com quem ninguém se importava. Para e pensa, você imagina o tamanho da expectativa que gerou no coração das pessoas, a esperança que gerou no coração das pessoas? Nós encontramos alguém que se importa com a gente, encontramos com alguém que cura, que restaura. Só que em determinado ponto ele foi preso e começaram a judiar dele. E agora eles saem de um processo de esperança para um processo de tortura, de um processo que começou agora, não dá certo mais.
Aí agora eles começam a olhar e falam, parece que não vai dar certo, a nossa esperança está indo embora. E aí Jesus é morto numa cruz. Só que ele falou, no terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí você percebe aqueles discípulos no caminho de Emaús estavam indo embora. Estavam voltando para casa. Voltando, conversando um com o outro. Puxa vida. Eu estava com esperança que ia dar certo. Mas eu achava que a gente agora ia ter uma vida diferente. Eu achava que tudo ia ser diferente na minha casa. Eu achava que o meu casamento ia ser diferente, com a minha família. Eu achava que agora eu encontrei esperança em Cristo. Mas infelizmente, parece que deu tudo errado. Porque ele estava curando, você viu, mas agora você viu o tanto que ele apanhou, você viu as feridas que foram feitas nele, você viu a dor que ele... Eu pensei que ia dar certo dessa vez. E eles estão voltando, eles estão indo embora, gente. Eles estão voltando agora de Jerusalém para Emaús, eles estão retornando o caminho. Estão indo embora. Eu pensei que ia dar certo. Quero profetizar sobre a sua vida que essa manhã talvez você falou, pastor, eu pensei que ia dar certo, mas parece que não vai dar certo, mas eu quero dizer, em nome de Jesus, Deus está à frente e vai dar certo. Talvez você está andando como esses dois disse, eu pensei que não dá certo. Eu pensei que acabou a esperança. Ah, querida, em nome de Jesus, só que quando eles estão andando, pensando que a esperança acabou, aquele que ressuscitou chega do lado e pergunta, o que vocês estão conversando? Eles não percebem a presença e falam, você não está sabendo? A esperança acabou, a gente achou que ia dar certo. Mas a esperança estava andando junto com eles. Deus está com a gente aqui, em nome de Jesus. Se Deus está com a gente, vai dar tudo certo. Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, Ele trouxe de volta tudo que o inferno havia destruído na nossa história, destruído na nossa vida, Ele trouxe de volta. Agora esses discípulos de Emaús estavam olhando a desgraça que aconteceu com Jesus. E agora a gente lê o texto aqui de Davi e Golias, você conhece a história? Então, tem três personagens aqui que eu queria que você olhasse aqui comigo. Nós temos Golias, nós temos o exército de Israel e nós temos Davi. Nós temos três personagens nessa história, Golias, o exército e temos Davi. Golias é o inimigo. Deixa eu pintar de vermelho aqui que fica melhor para você saber quem que é o inimigo. Golias é o inimigo. Golias é aquele que faz parte de um povo que não era o povo de Deus, os filisteus. E eu li para vocês ali algumas características do Golias, do armamento dele. Ele era um homem guerreiro que tinha 6 côvados e 1 palmo, cerca de 3 metros. Já viu um homem de 3 metros? Quantos metros você tem, Trinca? 1,75. Talvez você seja o mais alto. Quanto você tem, eu acho? 1,80. 1,79. Quanto você tem, irmão? 1,78. Ninguém aqui tem 1,85, 1,90. Quanto você tem, Marcelinho? Nossa, Jesus. Olha o tamanho. Fica de pé, Marcelinho, só para a gente ter uma base aí. Olha o tamanho desse rapaz. Eu vou abraçar ele, eu abraço o peito dele. Quanto você tá? Obrigado. O Marcelinho tem 1,92, ele é grande. Ele tem 3 metros de altura. Eu não sei quanto que é 3 metros aqui, mas talvez para cima daquela caixa. Trazia na cabeça um capacete de bronze, tinha uma couraça de escamas, e o peso da couraça era de 5.000 ciclos de bronze.
Couraça, aquela vestimenta que protege o peito, tinha de 50 a 90 quilos só que protegia o peito dele. Imagina para você ver, só a couraça dele tinha de 50 a 90 quilos. Ele trazia uma lança, tinha uma haste na lança dele, só a ponta da lança dele tinha 10 quilos. Quem que luta com um cara desse, gente? Quem que encara um cara desse? Então, ele é o inimigo forte, guerreiro, preparado e equipado. É o inimigo. E ele então vinha cedo e de tarde. Presta atenção, que Deus está falando com você aqui, ó. Então ele é preparado, forte, tem aparência, e a aparência dele intimida. A visão, quando você olha para Golias, você fica, cara, não dá para lutar com esse cara não. Então a aparência dele intimida. Só que ele não só é um cara de aparência, ele chega de manhã e de tarde e ele fala, ele insulta, ele chama para a luta o exército de Israel, cedo e à tarde. Então ele tem aparência e ele comunica uma guerra. E agora o exército olha para Golias e fala, eu não tenho nem coragem, vendo ele eu não tenho coragem, agora fala o que ele está falando ainda piorou. Então o exército observava Golias na sua estrutura física e escutava o que ele falava. E aí gerou nesse exército medo, insegurança, inação. Por ver, sinto medo. Por ouvir, sinto medo, insegurança, inação. Fiquei paralisado. Todo dia o cara falava, 40 dias, cedo e à tarde. Aparecia e falava. Eu não sei o que o diabo tem falado para você, e eu nem sei o que você tem visto acontecer na sua história, que parece com um problema intransponível, que talvez tenha causado medo, insegurança e inação na sua vida. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para curar isso na sua vida em nome de Jesus. Porque a gente vai olhando, o que é o Golias? O Golias é um problema. Eu falei outro dia, não sei se foi numa live, não sei se foi no culto, não sei se foi na onde que eu falei. Mas o medo, ele faz o problema ser maior do que ele é e faz você ser menor do que você é. O medo te faz o problema ser maior do que é e faz você ser menor do que você é. Então o exército paralisado, o exército com medo, o exército com insegurança. Pergunta que eu te faço, esse exército tem fé, sim ou não? Sim ou não, gente? Tem uma fé negativa. Eles acreditam piamente que não tem condição de derrotar Golias. Por isso, porque eles acreditam, são inseguros. Porque acreditam, têm medo. Porque acreditam, não agem, ficam parados. Então, por isso que eu estou te dizendo, você anda na velocidade dos seus mais fortes pensamentos. O que você crê, você faz. Eles aqui criam, ficaram parados, não fizeram nada. Por isso que você acredita que não vai dar certo, que você não faz nada. Você está parado no mesmo lugar, porque você não acredita que algo possa acontecer. Mas quem sabe Deus te trouxe aqui hoje para dizer, se mova, se levante, porque vai acontecer se você se levantar. Em nome de Jesus. Só não vai acontecer se você ficar parado, dominado pelo medo, pela insegurança.
Se levante hoje, não baseado no que o inferno está falando para você. Se levante hoje baseado naquilo que Deus está falando para você. Creia hoje, não no que o inferno está te dizendo. Creia hoje no que a palavra fala. Nós ficamos dando ouvido para o inferno, gente. Ficamos dando ouvido para pessoas que não têm compromisso com Deus. Ficamos dando ouvido para as nossas feridas. Não vai dar certo mesmo. É de novo. Olha o sofrimento vindo. Olha a mesma situação. Para de dar ouvidos para o inferno. Ouça a voz de Deus. Porque a fé que vai mover a sua história, ela vem pelo ouvir. E o ouvir da voz, não do inferno. A voz de Deus. Ouça a voz. Só que nós temos um outro personagem aqui, que é Davi, que entra nesse contexto. A Bíblia fala que Davi, um bom mineiro, foi levar queijo para os irmãos na guerra. E aí ele deixou lá, foi falar com o irmão dele, o que você está fazendo aqui? Você é um irresponsável. Não, eu deixei as ovelhas do pai lá, sendo cuidadas, e vim aqui trazer comida para vocês, vim trazer um queijinho nozinho, e o pai pediu aqui para levar as notícias aí, como é que vocês estão? E Davi está ali observando. E a Bíblia fala que Davi, ele foi lá no front, lá nas fileiras que ficam de frente para a guerra. E eu li para vocês, Davi, quando chega no front, onde a guerra está prestes a acontecer, ele escuta o Golias falar. Ele escuta o Golias insultar. Ele vê o Golias, ele escuta o Golias, porque ele está ali. Só que olha aquela diferença. O exército escutou? Sim ou não? O exército viu? Davi também escutou e Davi também viu. Qual que é a diferença? Aqui fica parado, não faz nada, não crê. Aqui ele fala: qual é a recompensa para quem destruir esse incircunciso? Qual é a recompensa para quem aproveitar essa oportunidade? Qual é a recompensa para quem destruir esse homem? Você vai casar com a filha do rei, ficar livre de imposto, vai morar no palácio do rei, vai ter um monte de... E aí Davi fala: deixa comigo, que eu resolvo esse problema. Meu irmão. Aí manda falar para o rei: rei, chegou um cara aqui, que ele viu, ouviu, mas não sentiu. Diz que quer lutar. Aí vem o Davi: você quer lutar? Mas como assim? O cara é forte, o cara é grande, o cara tem poder, o cara é de guerra, e você é um menino. Vai não, rei. Eu cuido de ovelhas e vinha um urso, pego uma ovelha, eu vou lá e rebento com o urso e trago a ovelha de volta. Vem o leão, eu vou lá, arrebento com o leão e trago a ovelha de volta. E eu também vou destruir esse incircunciso aí, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou aqui para falar para você, meu irmão, em nome de Jesus, as nossas guerras. A Bíblia fala: a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais. As suas guerras e as minhas guerras não serão vencidas com a nossa força, com a nossa capacidade, serão vencidas em nome do Senhor dos Exércitos. Aqui nós temos um exército também preparado, também com armamento, mas um exército que depende dele, depende da sua força. Aqui nós temos alguém não tão preparado, não tão armamentado, mas nós temos aqui alguém que confia no nome do Senhor. E aí, a Bíblia fala que o rei até pegaram uma armadura e tentaram colocar em Davi, para Davi lutar, e Davi saiu meio cambeteando com aquelas armaduras, difícil de andar, e falou: gente, tira esse negócio de mim, porque não é na força do homem que eu vou na força do Senhor. Tira essas coisas daqui. E Davi, então, ele desce para lutar com Golias.
Versículo 45 diz: Davi disse ao filisteu: você vem com mim com espada, com lança, com escudo. Eu vejo você, eu ouvi você, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado. E hoje mesmo, não é a minha funda, não é a força do meu braço, não é a minha capacidade, hoje mesmo Deus te entregará na minha mão. Versículo 47, e saberão toda essa congregação, que não é Davi que salva, que não é a minha habilidade com a funda que salva, e saberão hoje toda a congregação, que não é as coisas que eu sei que salvam, mas saberão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, a Ele vos entregará nas minhas mãos. Sabe quem que vence as minhas e as suas guerras? O Senhor. A Bíblia fala: agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Nós agimos, pensamos, falamos, agimos errado, tomamos decisões erradas, agimos na carne, fazemos do nosso jeito e nos esquecemos que se a gente quiser ser abençoado, vamos permitir que o Espírito age em nós, que Deus age, que a gente, pelo poder dele, vença as nossas batalhas, as nossas guerras. Em nome de Jesus. Então, qual é a sua visão de um problema? Qual é a sua visão de uma questão que acontece? Qual é a sua visão? Qual é o seu coração, meu irmão? Como você enfrenta as batalhas do dia a dia? Eu estava dizendo ontem na formatura, e repito aqui também, é mais fácil desistir, é mais fácil abandonar, é mais fácil ir embora, é mais fácil ficar parado aqui, porque aqui eu não me arrisco, porque aqui eu não me exponho, porque aqui eu não sofro algum dano, é mais fácil. Mas o certo é descer e lutar. O certo é ir lá, é enfrentar o inimigo. E só enfrenta o inimigo quem tem fé. Só enfrenta o inimigo quem crê. Só enfrenta o inimigo quem olha e fala: o problema não é maior do que o meu Deus. A dor não é maior do que o meu Deus. A dificuldade não é maior do que o Senhor. Porque quando eu olho pela fé, na palavra, eu vejo o problema menor do que ele é, e me vejo em Deus maior do que eu sou mesmo. É assim que a gente vence a vida, é assim que você vence. Nós vamos para o céu, quem vai para o céu e diz amém? Nós vamos para o céu de duas maneiras: ou você vai ser arrebatado na hora que tiver o arrebatamento, ou você vai morrer. Hoje, agora, não aconteceu nenhuma dessas coisas ainda. Eu não sei o dia de amanhã. Mas e como é que você, dos dias que Deus está te permitindo, você está encarando a vida? Encarando a vida de uma forma negativa, andando na sua própria força, fazendo o seu próprio jeito, sofrendo, angustiado, agoniada, coração azedo, vendo dificuldade em tudo, vendo defeito em tudo. Como é que você tem encarado a vida? As pessoas que chegam perto de você, elas são impactadas pela glória de Deus, conforme nós cantamos aqui. Olha, elas chegam perto de você e você não tem nada para oferecer. Nada. Porque o que está fluindo de você é negatividade. O que está fluindo de você é pessimismo, um olhar negativo. Olha aqui, você chega perto de um exército desse aqui, todo mundo com medo, todo mundo inseguro. Todo mundo lá, escutando 40 dias, cedo e de tarde. Não tem um homem que se levante lá e fala: vamos lá, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Todo mundo com medo. Todo mundo sentado lá, né, com as suas marmitas lá, e Deus me livre. Eu me envolver com o problema? Aqui, com certeza, um conversando com o outro, influenciando o outro negativamente. Você vai? Eu não vou, você é louco. Agora chega um homem aqui, que não está sendo influenciado pela massa, um homem que tem experiência com Deus. E sabe por que ele fala que ele vai lutar? Porque ele falou: Deus me livrou do urso. O urso é um problema.
Deus me livrou do leão. O leão é um problema maior. Deus vai me livrar de um outro problema maior ainda. Posso te falar aqui em nome de Jesus? Deus já te livrou uma vez, Ele vai livrar de novo. Deus te abençoou uma vez, Ele vai abençoar de novo. Deus abriu uma porta para você, essa porta se abrirá novamente. Deus curou você uma vez, Ele vai te curar novamente. Sabe por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Mas o diabo quer lançar na sua mente, aconteceu lá atrás, aconteceu na Bíblia, mas com você talvez não vai acontecer. É mentira, vai acontecer em nome de Jesus. Porque Davi falou, Ele me livrou de um problema que se chama urso, Ele me livrou de um problema que se chama leão, e Ele me livra de um problema que se chama Golias. O mesmo Deus faz com a gente aqui, em nome de Jesus. Ele vai fazer. Se Ele falou, Ele fala de novo. Se Ele agiu, Ele age de novo. Se Ele curou, Ele cura novamente. Eu creio, em nome de Jesus. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Creia, creia. Sai desse culto, eu tenho certeza. Deus vai fazer, eu tenho certeza, eu vou vencer, eu tenho certeza, essa batalha será destruída, eu tenho certeza, esse Golias vai cair, eu tenho certeza, vai cair em nome de Jesus. E essa certeza vem pela fé. Pela fé. Versículo 50 diz assim: Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Porque era uma guerra. Uma guerra não se vence com pedra. Uma guerra, naturalmente falando, ela se vence com escudo, se vence com espada, tocha de fogo, lança. Mas Davi venceu, sem ter uma espada na mão. Porque ele tinha a maior espada, que era a palavra de Deus. Davi venceu, sem espada, porque a espada representa a força do homem. Davi vai com uma palavra, e a palavra representa a palavra, a espada representa a palavra de Deus. Amém, queridos? Quero orar com você essa manhã, para você não desistir, para você não desanimar, para você crer. A vitória chegará, e pode olhar e parece que está tudo tão difícil, parece que está tudo tão complicado como estava aqui, parece que está tudo tão complicado como estava aqui, mas você não vai vencer por uma palavra do homem, por uma força do homem, você vai vencer pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você, se você precisa de uma oração nessa manhã, para ser fortalecido na fé, numa situação que você está passando. Vem aqui na frente, a gente vai estar em oração.